Na programação do Aurora Online, eu tenho o prazer e a satisfação de receber aqui no estúdio principal da Aurora 107.1 a capitã Caroline Bresolim, ela que é comandante da 2ª Companhia da Brigada Militar de Nova Prata, responsável por 17 municípios, e também o tenente Júlio César de Oliveira Greff, que é comandante do 4º Pelotão da Brigada Militar aqui de Guaporé. O assunto, segurança pública, mas antes... Capitã, o nosso prazer, satisfação de recebê-la. Nos conte um pouco da sua trajetória até chegar à Brigada Militar, se apresentando à nossa comunidade e da nossa região. Nosso bom dia. Então, bom dia, Duda. Bom dia, ouvintes da Rádio Aurora. Como o Duda falou, então, sou a Caroline Bresolim, capitã Bresolim. Sou natural aqui de Guaporé. Aqui me formei na faculdade, na UX, né? Sou formada em Direito. Sou formada em Segurança Pública e Atividade Policial, pós-graduação, pela Universidade Arnaldo de Minas. Curso Superior de Polícia Militar, no qual obtive o título de Bacharel em Ciências Militares. Instrutora de tiro da Brigada Militar, do último cito. Fui comandante por um período de 9 meses, mais ou menos, da 2ª Companhia de Sapucaí do Sul. E hoje, então, comandante da 2ª Companhia aqui do 3º BPAT, a qual engloba aqui a cidade de Guaporé também, compondo junto com os demais 17 municípios. De babá a capitã da brigada, o que te motivou, Caroline? Depois, obviamente, na trajetória, passou para o escritório de contabilidade, também advogou, né, advogada, e chegando até o posto de capitã. O que te motivou a entrar para a segurança pública? Estudar como um todo nunca foi uma opção na minha família, né? A gente sempre teve que estudar, assim. Os meus pais sempre incentivaram demais para que a gente melhorasse de vida, né? Isso é fruto e eu dou muitos louvores a eles, sem dúvida. Mas eu cursei Direito. Durante o curso eu tive alguns professores que eram da instituição, que eram capitães e que muito me incentivaram para que trilhasse esse caminho. Tive alguns colegas que são colegas hoje, aqui inclusive em Guaporé também, que também me incentivaram, me diziam, olha, tu tem perfil para o comandamento, quem sabe tu, né, um concurso público glorioso, assim, né, de uma profissão que muito nobre. Então, comecei a pesquisar. Eu já prestava alguns concursos para carreiras policiais e aí começou a nascer a ideia, então, para a brigada. Mas a virada de chave, como eu digo assim, foi um dia numa palestra da UX, no Dia Internacional da Mulher. Tivemos uma palestra aqui em Guaporé, onde tínhamos uma delegada, tínhamos uma juíza de direito, tínhamos uma diretora de presídio e tínhamos uma capitã, que era a capitã Helena, que comandava a Nova Prata aqui na região. E ver aquela mulher fardada, o empoderamento feminino, a força feminina numa carreira policial, eu acho que ali foi a virada de chave, assim, que me fez brilhar os olhos mesmo pela carreira. E aí segui estudando, um longo tempo de estudo, né? Não vou dizer que foi fácil, mas que me levou aí a conquistar, então, a tão sonhada carreira policial, né? E a família, capitã? Quando anunciou, vou entrar para as fileiras da instituição que tem quase 200 anos de história, a reação, pai, da mãe e demais? Sempre me incentivaram, sempre foram os meus maiores apoiadores. Não teria conseguido se não fosse por eles, porque a gente passa por momentos difíceis, tanto em momentos de estudo quanto os momentos posteriores, né, dentro da instituição. Então, sem eles, eu não tenho dúvida que teria sido tudo mais difícil, né? Mas sempre me apoiaram muito, nunca tiveram alguma reação negativa com a escolha, muito pelo contrário. Sou a primeira policial da família, né? A família não conta com nenhum policial. Hoje eu tenho um irmão que é bombeiro, então o Rodrigo, né? Então hoje somos 2 militares, mas fui a primeira policial. Eu lhe destaco a questão da família, porque há aquele receio, né? Policial militar está na frente da criminalidade, está nas ruas, está enfrentando a bandidagem e muitos, né, às vezes ficam com aquele meu filho, né, minha filha. Acho que deve ter passado isso na cabeça deles, mas não externaram, né? Possivelmente sim, né? Possivelmente devem ter ficado com receio em função da própria função que eu desempenho, né? Mas nunca externaram isso de uma maneira que trouxesse alguma preocupação, muito pelo contrário, sempre souberam que era um sonho meu, que era uma realização, então acredito que isso sempre superou, né, a barreira do enfrentamento, a barreira da própria profissão, né. Tem algum medo, algum receio quando veste a farda e sai para a atividade?
Se alguém disser que não tem medo, mente. Né, Gref? Com certeza. Porque o medo nos deixa vivo. Então, isso é importante. Enquanto a gente tem medo, nós nos mantemos vivos. Mas o sentimento de poder fazer a diferença, de poder contribuir, e hoje contribuindo com a minha região, trabalhando em casa, contribuindo no local onde eu nasci, sem dúvidas, é muito maior do que qualquer receio. Mas o medo existe, né? Sem dúvidas. Qual é a atividade da Capitã hoje no comando da 2ª Companhia e dos 17 municípios? Então, a função do capitão, ele é uma função de comandamento de tropa, né? E é uma função também de execução, de fiscalização das atividades que são desempenhadas. E ele é hoje muito mais o gestor de pessoas e o gestor de recursos. Isso a gente lida com isso no cotidiano, né? É como se tivéssemos... Hoje, se eu tivesse 120 funcionários, mais ou menos assim, né, sobre as suas mãos ali para auxiliar, para cuidar, para entregar, né, para contribuir da melhor forma possível. E os recursos, né, os recursos da instituição. Então, trabalhamos na parte fiscalizatória e também na parte de controle de recursos humanos, controle de recursos financeiros para a instituição. Essa é a pior parte? Porque nós temos um déficit que é tradicional de servidores na segurança pública no Estado. Gerenciar, né, a falta de efetivo completo nos pelotões, nos quartéis, é o pior momento? Gerir pessoas é difícil, né? Porque cada pessoa tem uma característica, uma particularidade diferente e tu tem que pensar no todo para poder entregar o serviço da melhor forma. Então, eu acho que gerir pessoas, sim, é a parte mais desafiadora. A falta de efetivo também, sem dúvidas, né, na região, contribui, porque gostaríamos, por óbvio, de fazer um policiamento mais preventivo, mais ostensivo, e a gente acaba atuando na forma do possível, né, com o atendimento do 190 e, na medida do possível, na entrega de um policiamento mais atuante no município, né. Mas o efetivo, o ser humano, eu acho que é a parte, sim, mais delicada, né, a parte mais dificultosa do trabalho. Porque são pessoas diferentes, né? Passado todo esse processo de formação, foste para qual unidade? Então, o curso tem duração de praticamente 2 anos. O meu curso durou 1 ano e 3 meses, porque tínhamos um déficit muito grande de capitães no estado. E aí eu fui lotada em Sapucaia do Sul. Eu fiquei lá em torno de 9 meses, comandando a 2ª Companhia. E aí depois, então, com uma permuta com um colega, consegui retornar aqui para o interior do estado e voltar para a região. Era a sua intenção ficar perto, próximo da família? Era. Quando eu escolhi virar capitã da brigada, quando eu vi, aquele momento que eu vi a capitã Helena lá, um dia eu me imaginei no lugar dela, e hoje eu estou no lugar dela. Então, eu falei com os colegas, né, no dia da apresentação, que, sem sombra de dúvidas, o voltar para casa, o comandar a minha região, era um sonho da minha carreira. E eu gostaria de passar isso em algum momento da minha vida. E falei isso lá com o Gref e com os demais tenentes, né, que eu digo que hoje eu estou no ápice da minha carreira, porque estou comandando a minha região. Então, poder entregar, poder auxiliar e contribuir com a cidade que tu nasceu, com a cidade que os teus familiares moram, para mim, sem sombra de dúvidas, é o suprassumo da entrega do meu trabalho, é estar em casa. Como é que avalia os municípios pertencentes à 2ª Companhia aqui de Nova Prata, na questão segurança pública? Em questão de efetivo, então, são colegas extremamente dedicados, extremamente atuantes na missão, muitas vezes até mesmo de folga, né? Eles acabam vindo auxiliar quando é necessário, justamente pela falta, né, do efetivo, então acabam vindo auxiliar. Isso a gente vê uma grande diferença com os demais centros, né? Então isso é um grande diferencial. A parte toda por sermos muitos municípios, então traz uma dificuldade no gerenciamento, né? Diferente do que eu tinha, por exemplo, em Sapucaia, que era um município só. Então aqui a gente acaba tendo uma relação mais burocrática, né? De análise e política, eu diria, né? De fazer o contato com as demais autoridades. Isso isso também é um enfrentamento, mas a realidade da região é uma realidade muito boa, né? Como sou suspeita de falar, né? Como moro aqui, gosto muito da região. A região tem fortes contribuições. A população daqui é extremamente atuante com a Brigada Militar, ajuda para que a gente possa entregar uma segurança pública de qualidade. Então, aqui a população realmente ajuda. Isso tem um diferencial também. Isso é diferente de grandes centros. Acho que o efetivo, acho que esse contato com a população, esse contato mais próximo, mais humano, acho que é um grande diferencial aqui na região. Capitã, vai para a rua ou não? Ou se há necessidade numa operação, estará presente? Como é que funciona
essa situação de ser capitã e comandar 17 municípios? Eu gosto de ser a capitã da rua, por mais que muitas vezes o sistema burocrático acabe te consumindo no dia a dia, né? Mas sim, nós temos momentos de ruas, momentos de fiscalização, a gente não fiscaliza só a área da companhia, né? A área do batalhão como um todo, a área do CRPO Serra, que também é grande, a gente também acabamos tirando escalas nesse sentido, mas a minha atuação é sempre o máximo possível estar na rua também junto com a tropa, auxiliando na medida do possível, né, para que a gente tenha esse contato mais imediato e até para saber qual é a realidade, né, as dificuldades que o pessoal enfrenta lá na ponta. Dos municípios 17, qual que hoje enfrenta uma situação não tão boa na questão segurança pública? Que eu digo nos índices de criminalidade, obviamente. A nossa região em si é uma região com poucos índices de criminalidade, eu digo furtos, roubos, né? Aqui em Guaporé nós estamos passando por uma situação delicada, né, em razão dos homicídios que vem acontecendo, então aqui desprendeu um alerta da nossa parte, que a gente já vem realizando agora alguns programas e algumas atuações aqui por parte do Tenente Greff também que vem desenvolvendo. Então aqui desperta um pouco mais a nossa atenção em razão dos homicídios. Nos demais, as sedes de batalhões, né, a sede, aliás, dos pelotões, que é Guaporé, Veranópolis, Nova Prata e Serafina, são os municípios com mais ocorrências. Então, são os municípios que mais nos demandam atenção. Mas cada localidade com uma perspectiva diferente, né? Alguns deles é mais o furto, outros é mais a atuação do tráfico. Então, cada um deles tem uma diferença, né? E aí, a gente também tem que aplicar um policiamento diferenciado. A gente volta a falar com a capitã Helena, Tenente Greff. Bom dia, prazer em recebê-lo aqui no dia que a gente recebe a capitã pela primeira vez participando aqui da programação da Aurora. Óbvio que eu não vou lhe colocar em saia justa, né, pedindo da atuação de uma capitã, da mulher no comando, mas é diferente uma mulher estando no comando de uma companhia e liderando 17 municípios do que um homem? A atuação é bem diferente, há uma sensibilidade maior por parte delas? Bom dia, Eduardo. Bom dia aos ouvintes, então, da Rádio TV Aurora, né? Então, nós já, desde a nossa chegada no pelotão de Guaporé, quando chegamos ao 3º BPAT, já trabalhamos com a capitã Helena, né? Que em seguida, nos dias seguintes, a nossa apresentação ali assumiu o comando da companhia. Então, sempre tivemos bastante tranquilidade para trabalhar juntos, né? Bastante afinidade. Para nós é uma grata satisfação receber a capitã Bresolin, então, aqui, que é uma guaporense, né? Então, além de termos uma comandante agora local, né? Que há um certo tempo nós tínhamos um capitão de Bento Gonçalves, que respondia, então, pela função do comandante da 2ª companhia, né? Basicamente desde a saída da capitã Helena. Então, agora com a capitã Bresolin aqui próximo de nós, nos dá uma tranquilidade ainda maior, né? Então, ela passou já por um grande centro, que é Sapucaia do Sul, ali na região metropolitana, então, onde uma fração que tem uma gama de ocorrência, atende uma gama de ocorrências muito grande, né? Muito diferenciada das nossas, né? Então, ela já traz essa experiência. E é uma guaporense, né? Conhece a realidade da nossa região, né? Da região da Serra, aqui do 3º BPAT, e principalmente a realidade de Guaporé. Era isso que eu ia lhe perguntar. Conhecendo a cidade, conhecendo a nossa região, facilita até o próprio trabalho dos policiais que aqui estão, tenente? Facilita muito, né? Então, desde a chegada da capitã, agora nas últimas semanas, aí, a gente conversando, já temos bastante assuntos que a gente consegue desenvolver, né, em questão de segurança, até porque a capitã conhece a região, conhece a cidade, às vezes conhece as pessoas, né, embora até então ela fosse civil, né, não atuasse na área policial, mas como cidadã guaporense já estava mais ou menos a par da situação da cidade, do que acontecia, né, do que ocorria, sabe mais ou menos quem é quem, né. E dentro do 4º pelotão, Tenente Greff, como é que estão hoje os trabalhos com essa questão levantada pela capitã e que a comunidade conhece, que é justamente os crimes contra a vida? Nós tivemos 5 já registrados aqui em Guaporé ao longo desse ano de 2023, foram 8 no ano passado, uma pessoa segue desaparecida, tudo indica, né, que também tem essa relação com a questão da guerra entre facções. Então, realmente é
uma fase um pouco diferente da que vivíamos até um tempo atrás, né? Claro que em 2022 tivemos esse acréscimo no número de crimes violentos, letais intencionais, né? Então, o homicídio propriamente dito, né? Agora, esse ano, então, já contamos, né, com esses 5 crimes registrados, né? Embora os outros índices tenham recaído bastante, assim, né? Então, os outros delitos de uma certa gravidade, como o roubo, que é um delito que preocupa bastante a comunidade, que ocorreu alguns anos atrás, né? Mas o homicídio, embora tenha essa ligação muitas vezes com facções criminosas, com indivíduos que são ligados ao tráfico, né? É um crime que demanda a nossa atenção, né? Então, estamos direcionando esforços ali direcionando o nosso policiamento, né, para o combate a esse delito, né? Já muito especificamente em cima do tráfico de drogas, né? E também intensificando o nosso policiamento aí nessas áreas aí onde existe esse maior índice, então, desse tipo de delito, né? Capitão e tenente, sem a ajuda da comunidade, dificilmente nós vamos combater, né, essa situação, principalmente o tráfico de drogas, porque se o consumo é alto, obviamente que as facções querem o domínio e querem a comercialização. Exatamente. E nós não temos como ter né, a gente brinca, mas é a realidade, não temos como ter um policial militar em cada esquina. Então, se a comunidade, ela colabora, nos ajuda, nós temos um trabalho mais qualificado e mais certeiro na atuação, né? Hoje nós temos a nossa força tática aí, que é extremamente atuante, que dá excelentes resultados, o número de apreensão tanto de drogas quanto de armamento na região é um número alto para uma cidade com um número pequeno de habitantes, mas isso demonstra o trabalho, né, da equipe ali em combater, principalmente esses crimes e essas facções ligadas ao tráfico de drogas, que é a porta de entrada, sem dúvida, para outros delitos, como é o caso do homicídio, né, que nós estamos passando. O consumo alto, tenente, que acaba provocando essas questões, né, que a gente já levantou aqui, inclusive em outras entrevistas. Né? Com certeza, né? O tráfico existe porque consumo, existe, né? Essa demanda do consumo, né? Então, a gente nota que o consumo de entorpecente é bastante alto, assim. Pelo que a gente vê, vivencia no dia a dia, né? Pelo que a gente conversa com as pessoas, mas principalmente pelo volume de drogas que é apreendido aqui, né? Então, nós fechamos eu lembro o ano de 2021, que eu tenho mais em mente, que foi um pico de apreensões, assim, onde somente a Brigada Militar, em suas apreensões, aí somou mais de 40 quilos de entorpecente, né? Então, isso fora as apreensões da Polícia Civil, né? Então, é um volume muito expressivo, né? Para uma cidade do porte de Guaporé. Então, eu acho que é um ponto bastante delicado, né? Algo que tem que ser visto pela comunidade de uma forma geral, né? Até por outros segmentos que não o da segurança pública, né? Mais na questão social, né? E a Brigada Militar, então, trabalha reprimindo mais essa questão do tráfico para que consiga, então, dessa forma, manter os demais índices, né? Principalmente desse crime violento, que é o homicídio, um pouco mais controlado, né? Para transmitir uma sensação de segurança um pouco maior à comunidade, né? Embora Guaporé seja uma cidade segura, né? Eu sempre friso, pessoas que aqui residem, que têm negócios em outras regiões do estado, que já residiram, né? E até pela expressão que as nossas empresas, a nossa indústria tem, os nossos empresários acabam viajando para outros centros, né? E então, muitas vezes as pessoas vêm comentar conosco a qualidade da segurança pública que tem em Guaporé. Então, muitas vezes, quem vive somente nessa região aqui, por conta de um delito ou de outro, pode ter uma falsa impressão de que nós temos graves problemas de segurança, mas se nós olharmos de uma forma geral, né, temos uma segurança tranquila, ainda podemos caminhar tranquilamente pela cidade ali, né, frequentar bares, estabelecimentos aí sem risco nenhum, né. Mas, claro, nosso objetivo é sempre trazer uma cidade muito mais segura, né? Trabalhar para que Guaporé seja mais segura. E eu sempre destaco aqui a pronta resposta por parte dos órgãos de segurança pública, né? Quando acontece algo, né? Ou antes mesmo, a prevenção, antes de acontecer, a Brigada Militar, tanto a Polícia Civil, né? Estão atuando e retirando de circulação muitos criminosos, drogas, armas e munições, né? Então, um trabalho exemplar aí por parte de todos, infelizmente, né? O Exército, né,
da criminalidade, dos criminosos, ele só aumenta e, infelizmente, capitã, crianças, adolescentes e jovens no mundo do crime. Cada vez mais a gente percebe que esses estão sendo utilizados e acabam entrando e não saindo mais. Justamente até mesmo pela facilitação, né, da repreensão, né, depois, né, o fato da punição ser uma punição mais branda. Então essas organizações acabam disseminando na cabeça desses jovens que já estão em outras dificuldades, passando por outros problemas, né, muitas vezes financeiros ou sociais, e acabam entrando nesse mundo. E é uma porta só de entrada, né? Não existe saída desse mundo depois que entramos. O que a Brigada Militar faz hoje, que é um trabalho extremamente essencial, é o ProERD, né? O ProERD é um programa de combate às drogas, principalmente em escolas públicas, onde os jovens eles têm esse contato com o policial militar, eles sabem, eles começam a entender o poder do não que eles têm na vida deles, o poder de fazer escolhas, das escolhas corretas, das escolhas sadias, e isso é um importante programa na nossa região, que nós estamos aí disseminando, né, o Gref já vem realizando esse trabalho, acho que ano passado tivemos turmas formadas aqui, né, esse ano aqui nós estamos caminhando para ver se conseguimos mais turmas, e isso é um diferencial, é um trabalho de formiguinha, né, mas é um trabalho que tem que ser feito, porque sim, esses jovens, é um trabalho social que é necessário. E só na base da educação, né? A educação é o que move a diferença, né? O que traz a diferença na vida do ser humano, sem dúvidas. Tenente, um recado à nossa comunidade aqui na questão segurança pública. Mais uma vez me coloco à disposição de toda a comunidade, da mesma forma que os telefones da Brigada Militar estão sempre à disposição, né? Para qualquer tipo de denúncia ou necessidade que tenham, né, de um pronto atendimento da Brigada Militar. Reforço que muitas vezes a comunidade, a sociedade são os olhos da Brigada na rua lá, então o que a população nos passa é muito importante, então é o que norteia o nosso trabalho, né? Então peço que continuem mantendo a Brigada Militar sempre informada, né? Agradeço a parceria, né, então, da comunidade, da sociedade guaporense, do empresariado, enfim, também pela questão do apoio material aí que nos prestam através do Concepro aí, a quem faço um agradecimento especial, né, desejo boas-vindas, então, à nossa comandante, a capitã Bresolin ali, e com certeza vamos continuar desempenhando esse trabalho que já fazemos, mas agora com a sua contribuição, com certeza, com muito mais eficiência. Tá? Agradeço mais uma vez a esse espaço aqui que nos é cedido pela Rádio Aurora e contem sempre conosco. Obrigado ao Tenente Gref. Capitã, qual o seu objetivo dentro da instituição? O objetivo, primeiramente, agora é auxiliar, né, os colegas. Acho que essa é uma das funções primordiais do capitão, é auxiliar para que lá na ponta consigam desempenhar a melhor função possível. E aí, com isso, sem dúvidas, a gente acaba crescendo na carreira sem fazer esforço nenhum, quando a gente entrega de bom coração o que a gente tem. Continuar estudando, continuar auxiliando, então, para que a gente possa crescer. Hoje, como eu falei anteriormente, eu estou no ápice, estou em casa, hoje eu quero ficar aqui, vim para ficar na região, então não almejo nenhum outro local, nenhuma outra saída, a ideia é ficar aqui e contribuir para a segurança pública da localidade. Percebe um número maior de mulheres que procuram atuar na segurança pública? Sim, a Brigada Militar, não são muitos anos que as mulheres entraram dentro da Brigada, né? Por volta de uns 40 anos, mais ou menos, né? 85, 86, né? Exatamente. No início, então, tivemos algumas turmas que foram feitas, algumas turmas de soldado, e as turmas que passaram a autorizar oficiais mulheres a entrar são mais recentes ainda, né? As prepulsoras ali foram a Coronel Nádia, a Coronel Najara, a Cristine, que foram as primeiras mulheres oficiais dentro da instituição. Para te ter ideia, Eduardo, hoje nós temos mais ou menos uns 2.000, 2.500 capitães da Brigada, né? Desde que iniciou, né? E desse número, 125 são mulheres. Então, é um número pequeno, mas que sim, vem crescendo. As mulheres vêm ganhando espaços que são seus, né? Demonstrando a capacidade tanto intelectual quanto física. Não tem porquê não estarmos frente também a essas funções. Na minha turma, nós nos formamos em 144, em torno de 25 mulheres, e fomos a maior turma com mulheres formadas, né?
Então, aos poucos, as mulheres vêm enxergando o militarismo, vêm enxergando a profissão, a polícia militar, a brigada militar, como uma porta também, uma profissão belíssima e um futuro na carreira. Capitã Bresolim, muito obrigado pela sua participação aqui no Aurora Online. Lhe desejo sucesso, seja bem-vinda, não à região, porque conhece a nossa cidade, mas a segunda companhia no comando, né, da prevenção e da criminalidade aqui na nossa região. Agradeço, então, o convite, Duda. Já peço desculpas pela demora de ter vindo, mas é que o início realmente a gente tem, são inúmeras demandas. Me coloco à disposição da comunidade, vim para fazer um bom trabalho, vim para somar junto com o tenente aqui no município e nos demais, e sem dúvidas nós vamos poder desenvolver um trabalho com excelência aqui e entregar uma boa segurança pública. No mais, contem conosco, assim como o Gref repassou, a Brigada Militar está de portas abertas, esse trabalho com a comunidade é essencial para que a gente possa entregar uma segurança pública de qualidade e mais efetiva. Então, mais uma vez, obrigada e uma boa tarde. Obrigado ao Tenente Gref e à Capitã Bresolim aqui na programação do Aurora Online. O tema foi Segurança Pública.